Introdução para a pessoa do que está acontecendo e ele seleciona se ele falou. É uma forma de imergir realmente o jogador na aplicação, né? De fazer ela pensar, ela se sentir mais familiarizada com o personagem que ela está jogando. No caso, eu vou escolher o menino. Essa é a tela de diálogo inicial. Ela mostra ela inicia o contexto do personagem dentro do jogo. Né? Sempre que você aparece, você está falando, seu personagem, um narrador falando com ele, sempre tem uma coisa em cima que está submetendo o diálogo. E as duas opções principais são avançar o diálogo ou retornar para o anterior. Aí o personagem acordando no lugar, começando a militar. A contexto inicial onde o personagem está inserido, que é uma ilha deserta, sem se lembrar de como ele chegou ali. E nós temos a primeira opção para ele. Ele fala que ele está com sede. O diálogo a gente tenta colocar o mais coloquial possível, aproximando. Outra coisa que vocês vão notar no texto é que a gente exagerou um pouco na pontuação. Por que isso foi feito? Então, a gente geralmente usa isso aí em quadrinhos para você deixar o texto mais expressivo. Tem bastante aí. Ele vai explicar um pouco. Explica inicialmente qual o personagem. Os tutoriais, coloca só uma coisa tutoriais. Isso. A gente não queria colocar uma tela separada para mostrar para a pessoa como usa a aplicação e o que ela tem que fazer nas missões. A gente faz isso dentro da tela de diálogo, explicando para ela os botões que ela tem que usar e previamente ela já é requisitada que use essa função. Aí ela falou de personagem, por exemplo, assim que se movimenta, massa. Botão de ação, virar, então só optou por fazer um tutorial e mostrar como é que funciona. O personagem inicia numa tela, fase, né? O jogador tem controle total aqui da movimentação do personagem. Os controles são distribuídos da mesma forma da maioria dos consoles, né? A parte de movimentação do personagem do lado esquerdo. E proteção do lado direito. Ele é limitado às regiões que ele pode acessar, né? Tem uma pode ir do lado. que limita ele. Se ele clicar no botão A sem interagir com nada, dá uma mensagem avisando que ele não tem uma tela interessante, né? Um objeto fácil de interação. Passa por baixo do roteiro só para mostrar umas ilustrações opcionais das camadas. A gente está trabalhando com as camadas de Team 7, então a gente consegue dar essa impressão de que o personagem, mesmo estando no meio, ele está passando por baixo de determinados elementos ou por cima de determinados elementos. Quem está passando no meio do roteiro? Não vai conseguir. Ele vai para o lado. Ele vai para um lado, vai para o outro, porque tem um mapa de colisão, ele está pegando mais ou menos essa região do roteiro. Isso não tem mais objetos de cena também, de acordo com o objeto. O primeiro objeto que vai interagir é esse corpo aqui. A gente vai direto nos objetos, porque senão vai tomar muito tempo para estar procurando. Aqui é a explicação de como vai falar naquele objeto. Essa pessoa precisa entender os diálogos. Somos diálogos. Tem bastante diálogo. Não precisa, mas mostra, por exemplo, as coisas importantes para a gente entender o que tem pela frente. Basicamente, ele conta visualiza como é que vão funcionar os puzzles. Ele informa que vai ser utilizado certos blocos, cada bloco tem uma estimação de utilização que o jogador pode ter durante o jogo. E que ele vai ter a implementação que ele faz. Ele pega o bloco, arrasta para dentro do quadro de teste e, quando ele finalizar o diagrama, ele aperta o inicia a ação. E faz a verificação para observar se funcionou se a função dele está correta. Então a gente já está introduzindo o primeiro bloco para o usuário. Logo na sequência ele vai pedir para que o usuário escreva para verificar aquele objeto que ele encontrou anteriormente. Aí tem algumas dicas de como ele deve fazer Aí, por exemplo, a primeira ação seria verificar o objeto, já que é isso que o desafio pede. Se ele colocar o bloco errado, ou se ele não colocar bloco nenhum, também vai dar uma animação e tentar executar, ele dá uma mensagem de erro. Na verdade não é uma mensagem de erro, a gente tem um pequeno contexto para motivar a pessoa a tentar novamente e fala para ela que aquela ação não funcionou. Não fique chateado, você pode tentar novamente. Se ele inicia, ele volta novamente para o corpo. Tem colisão com ele. Inicia novamente. Ele repete a tela de Ele é tudo novo, como é que faz? E aí, se ele colocar o diagrama correto. É importante dizer que o diagrama ele tem que ser montado de cima para baixo, não necessariamente da esquerda para a direita. Estava escrito isso, não? Acho que está mencionado. Não, mas era porque a gente já tinha estruturado com isso e a gente achou que ficava subentendido a estrutura.
greve do lado, né? Não, mas o sentido de leitura também, por exemplo, se ele colocasse o bloco aqui, funcionaria também, porque o sentido de leitura está... A gente colocou ele razoavelmente para dar sempre a sensação. Se ele colocar em cima do ponto, vai estar sempre um acima do outro. Então, independente dele colocar da esquerda para a direita, vai assumir-se como estando sempre a ordem correta, sempre de cima para baixo. A gente tem que fazer algumas pequenas adaptações, porque como a tela do smartphone é muito pequenininha, a gente não ia conseguir fazer a estrutura normal e fazer diagramas muito grandes. Então, vamos ter que adaptar Vocês isso. usaram esse símbolo para demonstrar o processo? Na verdade, esse não é um é um processo, processo. isso é para você ver uma ação do personagem. Não, mas processo. Não é para ele montar a estrutura lógica? A cada drive eu vou colocando mais blocos. Primeiro eu coloco só a exibição, depois eu vou colocar para ele colocar variáveis. No decorrer você vai acabar observando que a gente está por exemplo, a gente misturou um pouco de fazer uma ação com, por exemplo, a gente não podia simplesmente chegar para a pessoa e colocar para ela logicar, você tem que ter variável e tal. A gente tem que... Não é isso que eu estou falando. Porque esse símbolo de fluxograma não é símbolo de processo. Processão de Sim, é um símbolo de exibição. Esse é um símbolo de exibição, só que você está com uma ação processual aí. É que a ideia é passar para o jogador a ideia de que ele está verificando alguma coisa, que ele está observando o resultado final. Aí sim, e bater no objeto. Então, São as opções erradas. As Opções erradas. Qualquer uma das três opções ele não vai funcionar. Acerta. Acerta, muda o diálogo para dar um diálogo que ele realmente sabia o que é e conseguiu ver. Mas não Ele falou que o corpo está seco e Aí ele procura procura outro. outro, já que o personagem está com seco. Passa rápido, sabe? Ele vai Bom, explicar. basicamente ele vai explicar o próximo que é a entrada de dados, o próximo tipo de bloco que vai ser utilizado. Vai pedir para fazer outra A coisa. solução correta nesse caso seria instanciar a variável, né? Iniciar ela e bater o corpo. Então se ele colocar... Vai tirando um pouco, senão vai acontecer a mesma confusão, vai ficar parecendo que a gente está fazendo uma ação. Aí ele informa que o corpo parece que está assim. Voltaram para o que o Braço falou. Porque ali é ação, mas está apresentado. O terceiro corpo. Dessa vez ele apresenta um bloco de processamento, de fato. Então ele instancia a variável. Chamou batidas no corpo, coloca para exibir a batida no corpo. Aí eu não sei se agora dá para entender um pouquinho o que a gente tentou fazer, se piorou o contexto. A ideia é que não era assim, mostrando blocos um a um. É que vocês estão. Uma coisa é, o texto, por exemplo, está certo, mas num bloco que não faz aquilo. Então, Volta não, não isso. fluxograma. Agora Vai não. eu posso repetir. Não sei se resolveu. Ó, Brian, bater corpo é um processo. É fazer. A saber que incluir as palavras erradas. Não é, e aí vocês estão usando um símbolo de exibição. Sim, fazer o que tem um E estado na de verdade, a intenção, quando a gente colocou o bater corpo, era exibir a batida do corpo do personagem para o jogador. Mas o processo está como batidas e a exibição está como bater. Escolher as palavras, escolher as palavras da Teria que ter maneira um outro. Teria que ter esse daí no retângulo, teria que ter um outro de exibição. Subir batidas no corpo. Exato. Teria que ter explicado para ele que vocês criaram a variável aí, né? O conceito de variável ainda não parece que ficou claro, a gente já está usando. A gente não quis explicar o conceito de variável porque você entra numa parte mais didática da coisa. A gente queria apresentar o bloco para ele e colocar ele para usar. Uma familiarização, porque você fala, isso é uma variável, aí a gente entra num campo mais didático. Quando você colocou batidas do corpo menos 1, batidas do corpo menos 2, mais 2, já está meio. É que a gente interpretou isso como uma questão mais matemática. A batida do corpo mais 2, Ele bateu duas vezes, está batendo duas vezes. Ou que você somou duas batidas. Então, olha só, batida no corpo igual a 1. Batida no corpo mais 2 dá 3.
No texto ele fala categoria de batida X. Se você instanciou batida no bloco com 1, depois você soma 2 nela, ela tem 3. Sim, também no texto. Mas no texto ela fala que você tem que bater 3 vezes o pouco. No texto, quem passou correndo, ele fala, faça. Nem eu falo para ter que resolver. Resolve aí, ele está indo no ar. Vamos dar ordem. Desde que um esteja embaixo do outro, ele vai assumir como correto. E o último desafio, a primeira fase, que é a placa. Aqui ele explica como é que funciona o bloco de decisão, um pouco mais longa a explicação, né? Ele explica como é que são os operadores, verdadeiro ou falso, quais são os operadores lógicos que vai utilizar, igual, diferente, explica para o sentido de maior ou menor. E aí a gente já tem que introduzir os operadores, porque a gente não ia ter como demonstrar alguns determinados blocos, colocar determinados desafios sem ter esse conceito anteriormente. Aí a gente realmente achou necessário colocar. Ele explica mais detalhadamente como funciona cada operador. E inicia o desafio. Ela pode tanto ir para a direita quanto ir para a esquerda, né? No caso, a gente vai testar com o caminho da esquerda, que ele dá a possibilidade de uma fase a mais. Teoricamente, se você for para a esquerda, você vai um caminho uma fase. Se você for para a esquerda, você vai para outro caminho. Então, você instancia o caminho que você quer escolher, o caminho, e escolhe a direção que você quer ir. Se você fizer o contrário, você vai para uma outra fase. Tem duas opções. Você pode ir direto para a fase de caverna, que a gente colocou mais longe, e pular direto para a fase da floresta. No caso, a fase da caverna vai te levar para a fase da floresta. Ele passa para a tela seguinte, a fase seguinte. Por exemplo, só demonstrando que ela vou carregar. Você vai carregar e vai voltar onde ele está. Você vai iniciar o jogo. Você escolheu a opção de carregar, ele vai carregar o último save que o jogador parou. Ele não dá a opção de você salvar mais de um progresso ao mesmo tempo. Os progressos são salvos toda vez que o personagem, o jogador termina o desafio. O jogador não tem a opção de salvar quando ele quiser. O jogo salva automaticamente sempre que ele dá um desafio. Na fase da caverna nós temos 3 desafios que envolvem um pouco de sobrevivência, né? A intenção é que ele monte uma fogueira e dentro do contexto que o narrador dá para ele tem que encontrar madeira, pedra e um local para conseguir acender a fogueira. No caso, por exemplo, de demonstração, ele pode utilizar todos os blocos aqui. Madeira recolhida. Madeira, se eu recolhi, eu já peguei. É que Termos não me parece. As palavras. Bem escolhido. Vamos tentar aqui. Não pode demonstrar. Aí vai pegar a proteção das coisas e vai para outra fase. No caso aqui, ele era pegar só 2 pedras, então tem que pegar. Ele começa com uma, pega 2 e tem que soltar uma. Também está no tempo falando que tem que pegar 2 pedras. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Volta desse algoritmo aí. Faz errado, muda a ordem. Põe pedra recolhida mais 2 primeiro, alguma coisa assim. Não acontece. Nesse caso ele vai dar erro. Deixa eu pegar, não, deixa eu pegar. Pronto, vamos ver o que acontece. Aí ele entra no caminho aqui. Sempre tem as opções de diálogo certo ou diálogo certo. Tem uma solução que é um pouco mais. Naquele caso, se você inverter a ordem da solução, vai dar um 0 antes de chegar no 2. Também funciona. Também funciona?
Ele também conhece como correto. Para a gente perder mais tempo, como a gente vai pensar uma forma de analisar e que a pessoa faça. Esse daí deu duas opções. Os anteriores estão basicamente uma opção só. Aí fala, calma, só diz assim. E a gente não deu pediu para ele o bloco de novo. O cara que está falando em português podia ser um bloco de repetição. Podia. Aí, não, explica, fala, como cuidar, conta. Aí no caso, como que está funcionando? Ele coloca a madeira, né? Aí ele coloca o bloco de looping, e o bloco de looping vai, o bloco de repetição, vai repetir o bloco seguinte a ele, o número de vezes que tiver detalhado aqui. E aí ele aceita. Eu acho que o bloco colocar madeira tem que explicar um pouquinho melhor, porque a gente ficou confuso. A gente ficou misturar um pouquinho o conceito semântico da ação com o conceito lógico. Eu acho que a música fica difícil. Mas a ideia seria realmente colocar madeira e bater a pedra. Ficar mais amigável, lógico, para ficar ficando nos português. É porque ele confunde lembrar de dados no processo. Não foi feliz nas todas as palavras. Tira o verbo, deixa só madeira. Né? Que aí indica que está ligado. E aí ele cai para fazer o seguinte, que a floresta. Então só tem um desafio. Vamos lá, volta um pouco lá. Isso aqui tá um pouco à frente do que a gente entregou, isso foi desenvolver. Mas eu não. Assim, vocês estão fazendo determinadas coisas, talvez alguns pontos vocês estão fazendo muito rápido. Por exemplo, eu não vi onde diz exatamente para o cara, por exemplo, que ele tinha que bater tantas vezes no corpo, ou pegar tantas coisas. Vocês foram fazendo atividades, aquele número 2 lá que tinha que chegar, está ali no meio do texto, está claro? Por exemplo, esse daí, a explicação de que o loop vai executar até ela seguinte. Se for voltar, tem um roteiro. Tem um roteiro. O documento foi um roteiro em todos os diálogos. Porque esse aqui não está batendo tudo bem. A gente vai entregar na outra coisa, na segunda entrega. Você conseguiu? Essa cara a gente inseriu um labirinto inicialmente do jogador. A gente não fica a maioria dele pode andar. Ele vai ter o desafio propriamente dele. Vai direto, fica perdendo. O caminho perdido do labirinto primeiro para. Ele é bem grande. O mapa é estático. estático. O mapa é estático, cada vez está no mesmo lugar. Sim. Aí sai. A missão é eficaz, ele colocou um pouco de diálogo, mas é encontrar uma grande árvore em que ele possa subir e procurar o próximo caminho para ele seguir. O diálogo dessa missão específica, acho que não está especificado aqui como proceder, porque a ideia é que eu já tinha passado na fogueira. É sim. Então, como é que funcionaria o bloco? A explicação do diagrama A gente não fica explicando em todo de repetição ficou na fogueira já. Então, se eu não entender, esse é um desafio que seria um pouco mais difícil. Bom, só para encerrar isso aqui o desafio, né, que a gente desenvolveu. Encerrando o desafio, vai cair na tela de créditos. Por enquanto, é isso que a gente tem. Acho que é interessante a gente fazer algumas considerações em relação à parte de documentação. A gente se atrapalhou em alguns momentos, isso acarretou no momento da entrega, algumas coisas fugiram aí do controle e a gente acabou entregando. A gente tem noção que a gente entregou diagramas ilegíveis algumas vezes, um gráfico preto e branco, a gente pede desculpas por isso. Não é a intenção inicial entregar dessa forma e as correções necessárias já estão sendo feitas para a entrega final. Também na parte que a gente sabe que apenas quando isso aqui está errado, nós continuamos arrumando e estamos fazendo. E agora dar um foco em talvez escolher melhor as palavras de Isso, essa palavra, a gente também fez isso. Mas basicamente isso. A parte que a gente Obrigado.